Fala rapaziada, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desta sexta-feira. E sextou, minha gente, sextou com muita felicidade o nosso Flamengo classificado para as quartas de final na Copa do Brasil, ainda em cima do Fluminense. Um Fluminense aí que tava todo mundo gabando, que ia atropelar o Flamengo, não sei o que, acabaram se dando mal no Maracanã. Já quero aqui trazer, inclusive, a sonora do Fernando Diniz, ele que ficou muito assustado com esse Flamengo do Sampaoli e falou sobre essa partida, gente, a partida que deixou realmente o Fernando Diniz muito assustado. Antes disso, é claro, peço a tua inscrição, peço o teu like. A tua inscrição ajuda muito, o teu like também ajuda. E também ativa o teu sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal Michael Flar, beleza? Então assista aí sem pular esse vídeo que eu já volto aqui com vocês. Então a gente não vai fazer nenhuma caça às bruxas. Esses dois últimos jogos, você acha que o time jogou mal contra o Corinthians? Segundo tempo você achou que jogou mal? Eu achei que jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo, se não jogou igual no primeiro, também não foi mal. Se você ver o número de oportunidades que a gente criou de cara a cara com o goleiro, por isso teve duas chances, acabou fazendo 2 gols. A gente perdeu um pouco de organização, mas não achei que o time jogou mal. A gente jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo a gente jogou tão bem, mas acabou jogando bem. E hoje o jogo foi um jogo também, na minha opinião, o time não jogou mal. O time jogou mal a primeira partida. Hoje a gente fez praticamente o que o Flamengo tentou fazer, não conseguiu. A gente foi muito dominante na posse, a gente faltou ter mais profundidade, criar mais chance de gol, mas por conta também da qualidade do adversário. Então eu não vejo igual você, que o time jogou 5 partidas ruins sequencialmente. Acho que a gente teve derrotas, aliás a gente jogou muito pior contra o Cuiabá do que jogou hoje, do que jogou contra o Corinthians, e ganhou o jogo. E até contra o Cruzeiro foi uma partida que, embora a gente tenha vencido, um jogador a menos depois, foi uma das partidas que eu mais gostei do time. Hoje eu vi um time, na maior parte do tempo, depois dos 30 minutos do segundo tempo, a partida virou muito, a gente acabou expondo muito o time para tentar o empate e o Flamengo se aproveitou por conta da qualidade do time, de alguns erros nossos, do contra-ataque, poderia ter feito até mais gols. Mas a maior parte do jogo o Fluminense fez uma boa partida hoje, considerando o adversário. No primeiro tempo a gente esteve mais perto de abrir o marcador do que o Flamengo, eles acabaram fazendo um gol mais uma vez de bola parada, que estava sendo um ponto forte nosso. E depois a gente voltou melhor, a gente teve chances parecidas com as deles de bola parada para fazer, e teve um volume grande de escanteio, não conseguimos aproveitar. E depois dos 28, 30, não me lembro, acho que a equipe, o jogo mudou de configuração, a gente perdeu a organização, na ânsia de fazer o gol, e aí o jogo ficou mais para o Flamengo. Essa é a análise que eu faço do jogo. Em relação ao mercado, a gente vai ir com calma. Esse elenco é o mesmo elenco que conquistou o Campeonato Carioca e até 15 dias atrás estava sendo exaltado por todos. Então a gente achar que está tudo errado, que é o que a gente gosta de fazer, achar que está tudo errado quando acontece isso. O time, números muito ruins. Partidas ruins, a gente fez algumas partidas ruins quando os números ainda estavam bons. Cito essa do Cuiabá, uma delas, entre outras. O time contra o Corinthians, jogar na arena do Corinthians, lá é sempre difícil. O time foi dominante boa parte do jogo. E hoje fez uma boa parte do jogo, a equipe fez um bom jogo também. Então a gente tem que ir, da mesma maneira que eu pensava, a gente tem que ir com critério para saber contratar, porque o Fluminense não tem dinheiro, vocês sabem muito bem disso, para pagar a folha extremamente complicado para o presidente conseguir arrumar o dinheiro para a gente conseguir honrar os compromissos. Então a gente tem que saber ir ao mercado com critério para poder contratar com precisão. Os resultados estão muito ruins. A gente está 5 jogos sem fazer gol, além de não vencer. A gente tem que procurar o caminho do gol de novo e vencer os jogos. E a gente vai tentar fazer isso. Diniz, boa noite. Thiago Lima do GE. Nessa sequência, Diniz, 5 jogos, sem gols também, né? E eu vejo que o time criou muito pouco nesses outros jogos. Exceção ao Corinthians. Corinthians eu concordo que criou bastante. Mas nos outros jogos a gente viu que criou pouco. E eu sempre percebo você citando a falta de profundidade, né, nas coletivas. Há uma solução para isso? Com esses desfalques que você tem, você consegue enxergar alguma solução para esse problema? A gente tem desfalques, a gente tem assim, do time que jogou contra o Corinthians. O time, a gente não quer que um time caia de produção, mas o time às vezes acaba caindo. Os bons times são aqueles que quando cai, são os times que sabem subir.
E é o que eu espero do Fluminense, que a gente consiga subir. Eu acho que a gente começou a subir na produtividade. Jogar contra o Flamengo, senão você vai criar 200 chances de gol. O jogo é difícil, estava difícil para nós, difícil para eles. Então, o jogo teve até ali os 30 minutos, era pouca chance de gol para os dois times. A gente estava mais perto de criar chance de gol, a gente tinha controle da posse, a gente tinha muita chance de bola parada. Mas o jogo é difícil, quando você joga com duas equipes que têm qualidade, não vai criar absolutamente um monte de chances de gol, a não ser que você tenha num dia muito inspirado, ou o teu adversário esteja num dia ruim. Então, assim, a gente tem que treinar, melhorar a equipe e conseguir repetir atuações parecidas com aquelas que a gente teve com o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Então, aquilo já é um bom sinal. E a gente vai seguir nessa trilha, não tem uma receita pronta. Hoje era um jogo eliminatório, um jogo mais tenso, um jogo mais nervoso, um jogo mais brigado. A gente quer que o time produza muita chance, que faça muitos gols, mas às vezes nem sempre é possível que isso aconteça. A gente tem que trabalhar muito, ter serenidade, falar menos. A gente também não é um time que fala muito, na realidade, mas assim, cuidar do que a gente fala nesse momento e trabalhar. Porque o torcedor, ele tem que reagir como tem que reagir. O torcedor, ele quer ganhar. E ele está no direito dele de ganhar. Quando a gente vem aqui para falar um recado para o torcedor, que eu respeito isso completamente, mas a gente tem que achar os meios para ganhar. E os meios para ganhar nunca são esses que são muito fáceis. Assim, precisa ter profundidade, mas para ter profundidade em determinados jogos não é fácil ter profundidade. Porque o Flamengo, uma vez que a gente passava a marcação, a gente teve o controle da posse, que uma das coisas era ter controle para tirar a maior arma do Flamengo, que é ter a posse. O Flamengo é muito mais perigoso quando ele está com a posse te empurrando para trás, como foi no primeiro jogo. Então isso, a parte tática, ele encaixou muito bem hoje. Não foi ruim para nós. Aí faltou a gente produzir, porque o Flamengo também... Você pode ver o Flamengo também, quando que ele marca assim, todo mundo com os 10 caras atrás da linha da bola, se dedicando, porque eles também nos respeitaram como a gente os respeita. Então o jogo foi difícil. E agora a gente trabalhar sistematicamente para poder melhorar a equipe e voltar a vencer. Vinícius, boa noite. Coincidentemente, esses 5 jogos que o Fluminense não vence, você tem 3 clássicos que acabaram sendo até um pouco decisivos, né? O Botafogo, na época, se ganha, vocês poderem assumir a liderança. Esses 2 jogos contra o Flamengo. O quanto esse tipo de jogo decisivo parece estar pesando no mental, ou é só uma coincidência essa sequência ruim ter esses jogos decisivos em clássico? Se tivesse pesando no mental, a gente teria jogado mal contra o Corinthians, teria jogado mal hoje, teria sido dominado. Não foi o que aconteceu. O problema não está sendo mental. Absolutamente não. Assim, o problema, assim, uma coisa específica, não tem uma coisa específica. A gente precisa, que nem contra o Corinthians, a gente produziu e falhou na finalização. Hoje era um jogo que a gente ia ter pouca chance e tinha que ser letal. Como o Flamengo foi, ao abrir o marcador. E não conseguiu. Então os jogos, eles têm histórias diferentes. Lá na Bolívia é um jogo que a gente jogou com o time todo mudado, vários garotos, jogar na altitude, então cada jogo tem uma história. O que o time tem que fazer agora é amadurecer, aprender e melhorar. Melhorar com aquilo que está acontecendo. Esse é o trabalho que eu acho que a gente tem que fazer. O trabalho do treinador é fazer a equipe evoluir quando está ganhando. Quer dizer, é mais difícil fazer evoluir quando está ganhando. E agora que está perdendo, assim, saber separar aquilo que a gente está fazendo de errado, daquilo que a gente está fazendo de certo, e melhorar a equipe e aumentar a nossa chance de vencer. Fernando Diniz, não foi o que você esperava, né? Mas o Sampaoli passou por cima do teu time. O Sampaoli é muito foda. Basta os jogadores também ajudar o cara, né? É uma coisa que não estava acontecendo. O Sampaoli ali se empenhando, tentando fazer o time jogar, mas só que os jogadores não ajudavam o cara. É isso que falo, gente. É isso que eu falo. Às vezes não é o treinador, é a porra dos jogadores que não querem ajudar o time. É uma baita da sacanagem, né, quando isso acontece. Mas graças a Deus o Flamengo se deu muito bem, né, contra o Fluminense, passou por cima do Fluminense, jogou muito bem. Espero que todo jogo seja desse jeito. O próximo jogo será contra o Vasco da Gama e eu espero que esse Flamengo derrote esse Vasco, mas derrote de uma forma assim humilhante mesmo. Eu quero que o Flamengo humilhe esse Vasco da Gama, porque é outro time aí que tá se achando demais, né? Já tá perdendo aí, derrota em cima de derrota, e vai ter mais uma derrota ainda nesse jogo contra o Flamengo.
Mas e aí, o que você achou dessa partida do Mengão contra o Fluminense? Deixa o teu comentário aqui que eu quero saber demais da tua opinião, beleza? Esse foi mais um vídeo, se inscreva, deixa o teu like e ativa aí o teu sininho que ajuda demais o canal Michael Flá. Então vá se inscrevendo, vá deixando o teu like e ativa aí o teu sininho agora mesmo, beleza? Muito obrigado de coração e até a próxima. Saudações rubro-negras!